Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos seus seguidores que dentro de pouco tempo retornaria, destruiria o pecado, recompensaria os fiéis e restauraria o planeta a fim de habitar para sempre com seus amigos. Qual o motivo da demora? O que Jesus está esperando? Será que ainda falta se cumprir alguma profecia? Ou será que o atraso se deve a alguma decisão arbitrária da parte de Deus? Em seu livro, Por que Jesus ainda não voltou?, o pastor Herbert Douglas explica de forma fascinante o motivo do atraso de Cristo. Adquira o livro Por que Jesus ainda não voltou entrando no link que está na descrição desse vídeo e prepare o seu coração para o evento mais aguardado de todo o universo. Amigos, embora muitos pesares nos sobrevêm neste momento em que o mundo está passando, ainda assim, vivemos em tempo de paz. A palavra de Deus nos diz que haverá uma grande tribulação, como nunca houve e como jamais haverá. Esta grande tribulação, a qual lemos no capítulo 12, versículo 1 do livro do profeta Daniel, será um momento em que Miguel, o grande príncipe, aquele que é igual a Deus, Jesus Cristo, se levantará em favor dos filhos do seu povo. Quando o Espírito Santo, que é o anjo com o tinteiro de escrivão, e o anjo com o selo do Deus vivo, conforme nós lemos em Ezequiel no capítulo 9 e também em Apocalipse no capítulo 7, voltar então para o céu, declarando a Cristo que sua obra está finalizada e que os servos de Deus estão selados e numerados, então Jesus erguerá suas mãos e com alta voz bradará: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse, versículo 11 do capítulo 22. Será nesse momento que a porta da graça, amigos, se fechará então para sempre. E então, ao começar a cair as 7 últimas pragas, aquelas com as quais é consumada a ira de Deus, conforme está em Apocalipse 15, versículo 1, então inicia-se a grande tribulação, o tempo da angústia de Jacó. Contudo, um pouco antes disto, o povo do advento passará pelo pequeno tempo de angústia, o qual será a grande crise, ou a crise dos séculos, em aspectos espirituais para o remanescente da profecia. Em breve, meus irmãos, a lei de Deus, pela intervenção de Satanás, será invalidada em termos judiciais, começando pelos Estados Unidos, aquela terra a qual foi grandemente abençoada por causa da sua liberdade religiosa. Os cristãos, guardadores dos mandamentos de Deus, terão que fazer uma escolha entre serem considerados dignos de participarem da sociedade da terra ou serem considerados dignos de participarem da sociedade do céu. A grande e última luta será decidida em tudo que diz respeito ao sábado do 4º mandamento. E todo mundo será agitado com assuntos religiosos com uma intensidade muitas vezes maior do que a desta pandemia. Todas as mídias estarão então voltadas para as questões concernentes aos mandamentos de Deus e de maneira especial aos do sábado. Irmãos, uma grande crise, maior do que agora nós podemos imaginar, aguarda o povo do Senhor. O próprio Jesus declarou: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao madeiro seco? Lucas 23, versículo 21. Mas é justamente nesse momento de perseguição que Deus revelará a sua igreja triunfante, irmãos. E vislumbrando um pouco de como seria este último exército da luz sobre a face da terra, disse o profeta Joel: como a alva espalhada por sobre os montes, povo grande e poderoso, o qual nunca houve desde os tempos antigos, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros, assim eles correm. Como o estrondo de carros,
irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído de chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes, correrão. Como homens de guerra, subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão. Marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Diante deles, tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Joel capítulo 2, versículos 2 a 10. Muito em breve, amigos, começando pela nação norte-americana, o Estado procurará impor a todos os cidadãos a observância do primeiro dia da semana como um dia sagrado. E ao fazer isto, eles não vão hesitar em compelir os seres humanos contra a voz de sua própria consciência, aguardarem então o dia de descanso escolhido pela nova ordem mundial, ou seja, o domingo. Diz o Espírito de profecia: os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. As autoridades nos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Eventos Finais, página 144. Irmãos, bem sabemos que o domingo é o selo da autoridade de Roma. E vemos hoje de maneira muito clara como o atual Papa está incansavelmente trabalhando em cima das suas duas encíclicas, a Laudato Si e a Fratelli Tutti, para a implementação do domingo a nível mundial. Contudo, serão os protestantes dos Estados Unidos os primeiros a estender as mãos ao poder romano. E através da influência da tríplice união entre Roma, protestantismo apostatado norte-americano e também o espiritismo, todos os Estados Unidos seguirão os passos de Roma e desprezarão os direitos da consciência humana. Amigos, todos que não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais para obedecerem às leis nacionais de um descanso dominical, então sentirão não somente a ira do poder opressivo do papado, mas também do mundo protestante. Pois este formará uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada, mas que foi curada. Apocalipse 13, versículo 12. Disse Jesus: tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mateus 10, versículos 17 e 18. Veja, todos nós que estivermos vivos durante os últimos dias da história deste mundo, saberemos o que significa ser perseguidos por causa da verdade de Cristo. Assim como vemos a injustiça hoje, naquele tempo também haverá injustiça, meus amigos. Os juízes vão se recusar a ouvir as razões dos que são guardadores dos mandamentos de Deus, porque eles saberão que os argumentos a favor do quarto mandamento da lei de Deus são irrefutáveis. E embora nós não sabemos quem Deus permitirá glorificar o nome dele através das algemas, ao menos sabemos que estes serão privilegiados, porque está escrito: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, versículos 11 e 12. Amigos, não permitam que o coração humano enganoso venha se encher com os cuidados deste mundo para o ganho e também o acúmulo de dinheiro.
As riquezas que serão acumuladas logo se tornarão inúteis para nós. Quando sair o decreto de que ninguém poderá comprar ou vender senão aqueles que tiverem o sinal da besta, muitos dos nossos recursos, amigos, perderão a sua utilidade. Portanto, façamos agora tudo o que estiver ao nosso alcance para transmitir a advertência, a última advertência ao mundo. E se Deus nos abençoar com recursos financeiros, não permitamos que esses venham a servir somente para o nosso lazer. Nem deixemos que estes se tornem inúteis naquele tempo. Mas investamos em literaturas que salvam as almas e distribuamos estas. Ou oremos a Deus para que Ele nos mostre como melhor investir no evangelismo, amigos. O importante é que nós também utilizemos os nossos recursos para alcançar almas para a eternidade. Diz o Espírito de Profecia. Na última grande batalha do conflito com o Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno. Por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência aos poderes terrestres, ser-lhes-á proibido comprar ou vender. O Desejar de Todas as Nações, páginas 121 e 122. Hoje vivemos uma crise não apenas na área da saúde, mas também financeira. Contudo, está escrito que em tudo devemos dar graças. Sendo assim, pensemos que as privações que hoje estamos enfrentando, através delas, Deus nos está preparando para aquelas maiores no futuro próximo. Irmãos, meu intuito aqui não é alarmar ninguém. Contudo, nós entendemos tanto pelo Antigo como o Novo Testamento que é através das advertências que Deus desperta os seus filhos. E outra, um soldado que se prepara para a guerra, ele tem muito mais chances de não cair na batalha do que aquele que nem sabe engatilhar uma arma, não é verdade? Somos soldados de Cristo, amigos. Fazemos parte da sua infantaria e Ele nos chamou para estarmos à frente da batalha. E, diferente das premiações que são concedidas aos guerreiros que travam as guerras dos homens, nosso Senhor promete a coroa da vida tanto àqueles que sobreviverem à batalha, como para aqueles que perderem a sua vida nela. Em Cristo, amigos, quer morramos, quer vivamos, estaremos com o Senhor dos Exércitos na pátria celestial eternamente. Que o Espírito do Senhor prepare os seus corações para serem vencedores no grande conflito. Um grande abraço a todos e até a próxima.